Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus. Quero pedir a todos, curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta, de ouvir Bíblia, que gosta de palavra de Deus, tá bom? Estaremos aqui orando, falando da Bíblia, falando da palavra de Deus, tá bom, gente? Paz do Senhor, Sofia, seja bem-vinda, viu? Obrigada pelo comentário. Gente, curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de Bíblia, que gosta de palavra de Deus, tá bom, gente? Vamos estar aqui orando, E daqui a pouco, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, tá bom? Então vamos orar, Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento. Deus, se não fosse o Senhor, aonde será que nós estaríamos agora? Se não fosse a tua bondade, se não fosse a tua misericórdia, aonde será, Deus, que a gente estaria agora? Pai, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer, eu quero te honrar, eu quero te dar todo louvor, toda a glória, toda a adoração. Pai, muito obrigada, Jesus, pela oportunidade de vida. Muito obrigada, Jesus, pela oportunidade de falar mais um dia da tua palavra. Pai, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, Deus, com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Pai, eu te glorifico por tudo, Senhor. Eu te bendigo, eu te rendo louvor, a glória que é devido. E eu quero orar agora, Deus, por todas as pessoas que está afastada do Evangelho. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, ajuda essa pessoa a voltar para a tua presença, ajuda essa pessoa a voltar, Deus, novamente para a tua casa. Oh, Deus querido, Deus amado, nós sabemos, Pai, que quantas pessoas, Deus, se encontra cansado, sobrecarregado, fadigado, sem perspectiva nenhuma, Pai, mais de congregar, de viver uma vida na igreja, em servir ao Senhor na obra. Pai querido, Pai amado, eu quero orar, Deus, por todos aqueles que se encontram cansados, sobrecarregados. A tua palavra diz, Pai, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alivia o fardo deste homem, alivia o fardo desta mulher. Em nome de Jesus Cristo, Deus, faz algo por ele, faz algo por ela. Pai, hoje eu quero te bendizer, eu quero te honrar, eu quero te dar todo louvor, toda a glória, toda a adoração. Muito obrigada, Jesus, por mais uma oportunidade de falar da Bíblia Sagrada, de mais uma oportunidade de falar da tua palavra, de mais uma oportunidade de falar do Evangelho. Pai querido, Pai amado, eu quero te bendizer, Deus, eu quero te glorificar por cada amigo, por cada amiga, por cada pessoa, Deus, que eu tenho conhecido aqui através das redes sociais. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu sou grata, Senhor, por cada vida, por cada testemunho, por cada pessoa, Jesus, que o Senhor tem usado a minha vida para ajudar, para despertar, para orientar diante da tua palavra. Deus, eu te glorifico por tudo, Pai, que o Senhor tem feito na minha vida. Eu te glorifico, Pai, por tudo que ainda o Senhor vai fazer. Pai querido, Pai amado, oh Jesus, eu quero orar, Pai, por todo aquele também que não conhece Jesus, que não conhece a palavra, que não entende, Pai, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai
vai ao Pai, que é Deus, a não ser por meio dele. Fé que ele morreu na cruz para nos salvar. Fé que ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Pai querido, Pai amado, a minha oração nessa tarde, se o Senhor quiser salvar, salve. Se o Senhor quiser libertar, liberte. Se o Senhor quiser curar, cure. Se o Senhor quiser, Pai, fazer algo na vida desta pessoa que vai estar aqui, Deus, comigo, nesta live, conosco, Pai, eu te peço em nome de Jesus, faça algo, Deus, da parte do Senhor na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu também quero orar, Deus, por todas as pessoas que têm pedido de oração, Pai, que está passando por problemas de enfermidade. Deus, como tu foi na minha vida, lá naquele hospital do Madre Teresa de Belo Horizonte, Deus, há 5 anos atrás, quase 6 já, 2020, aonde, Pai, eu fui desenganada pela medicina, mas o Senhor me deu vida após um quadro, Deus, que poderia ter terminado de morte, mas graça te damos, Pai, porque a última palavra, ela não vem do homem, a última palavra, ela não vem da medicina, mas a última palavra, ela vem do alto, que é do Senhor, é da sua boca. Por isso, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, aonde tiver alguém, seja acamado, no UTI, na CTI, no leito de hospital, cure ela, cure ele, em nome de Jesus Cristo, Deus, faça algo para a honra e a glória do teu nome. Deus querido, Deus amado, eu quero orar também, Deus, por todas aquelas pessoas que têm me pedido oração, Pai, que está passando por problemas de saúde, até mesmo nas suas casas, aonde tem anos enfrentando, Deus, problemas de saúde graves. Em nome de Jesus Cristo, Pai, cura essa pessoa, que a cura do Senhor, Pai, possa chegar neste lar, nesta vida, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, desde já eu quero também colocar diante de Ti a dona Jula, que tem pedido oração, Deus, que está até mesmo fazendo tratamento em outra cidade. Em nome de Jesus, visita ela, cura ela, guarda ela, faz algo novo na vida dela. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu te peço, Deus, entra com providência de cura, Pai, aquilo que o médico não está conseguindo fazer mais, aonde a medicina não vai mais, Deus, faça na vida da dona Jula, Senhor, e todas as outras vidas, Deus, que têm pedido de oração, que são muitos pedidos de oração, Pai, o Senhor sabe da vida de cada um, da necessidade de cada um, e eu te peço em nome de Jesus Cristo, ajuda, Senhor. Ajuda, ó Deus, ajuda, Jesus, porque o Senhor pode curar. O teu nome é poderoso para curar enfermos, é poderoso para libertar cativos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão, meu Deus, abatidos, aqueles que estão caídos. O Senhor é fiel para libertar todos aqueles que estão cativos, Deus, todos aqueles que estão sendo escravos, Deus, muitas das vezes das suas próprias vontades, das suas próprias concupiscência da carne, que são desejos descontroláveis, vícios, Deus. Pai querido, Pai amado, eu quero orar por toda pessoa que enfrenta algum vício, seja do cigarro, da bebida, seja em qualquer outra área, somente a área, Deus, aonde nós sabemos que muitas pessoas têm problemas com drogas. Em nome de Jesus Cristo, Deus, cura esse jovem, cura esta jovem, Senhor. Em nome de Jesus, visita cada jovem, Deus, que tem enfrentado esse problema sério, Deus, que é, Pai, a dependência química em algo, em nome de Jesus Cristo, Deus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, desde já, Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de mais um dia, de mais uma
tarde falando do Evangelho, falando da tua palavra, falando do teu amor. Deus querido, Deus amado, todas as pessoas que aqui já se encontram e todas aquelas pessoas que ainda vão estar aqui, nem que seja 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, não sei, Deus. Jesus, ajuda ele, ajuda ela, tenha misericórdia dele, tenha misericórdia dela. Pai, eu creio que o Senhor é bom, eu creio que o Senhor é misericordioso. Se não fosse a tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. Se não fosse a tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. Mas graça te damos pela misericórdia, Jesus. Graça te damos, Deus, pela sua misericórdia. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, Senhor, nosso Pai, nosso Senhor. Jesus, muito obrigado, nosso Salvador, aquele que nos perdoou, aquele que nos curou, aquele que nos libertou. Como diz a tua palavra lá em Isaías, que o teu braço não está encolhido para que não possa salvar. E a minha oração, Deus, salva, Jesus, salva o teu povo. Salva, Jesus, aquela alma que já não tem mais vontade de viver. Salva aquela vida, Deus, que já está pensando em desistir de tudo. Salva, Jesus, mostra para ele, mostra para ela o teu amor, o teu divino amor, como diz a tua palavra, que antes que nós te amasse, Deus, o Senhor já tinha nos amado primeiro. O Senhor nos amou primeiro, é por isso que nós te amamos. Se o Senhor não tivesse amado os teus na terra, ninguém amaria o Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigada pelo Consolador, aquele que a Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis leva a nossa oração até o Pai, até os ouvidos do Senhor, Pai, até o trono do Senhor, aonde o Senhor está sentado. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa operar na vida dos teus filhos, possa operar na vida das tuas filhas e ajudar a cada um, Deus, a entender, Pai, qual é o propósito da sua vida aqui na terra. Porque ninguém nasceu por acaso, ninguém nasceu de uma coincidência, ninguém nasceu por obra de algo. Jesus, como essa pessoa, Pai, tem um entendimento tão ruim, Jesus, sobre ela. Se ela entendesse, Pai, que ela está viva, que ele está vivo, é por causa do teu plano, é por causa do teu propósito, eles parariam, Deus, de reclamar, de te culpar e buscaria, Deus, a tua face, se humilharia, se arrependeria, se converteria dos seus maus caminhos. E assim, Pai, a oração de cada um seria ouvido para a honra e a glória do teu nome, como diz o livro de 2 Crônicas. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, como o Senhor disse, e está escrito lá: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e orar, eu, Senhor, ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Deus, sara o coração dessa pessoa, sara toda ferida, sara, Pai, todo sentimento de ira, todo sentimento de raiva exacerbada, exagerada, como diz a tua palavra: ireis e não pequeis. Ficar com raiva até que vai, mas o que faz com a raiva, que tal problema? Em nome de Jesus Cristo, dá ao teu povo domínio próprio, ajuda o teu povo a ter esse fruto, Deus, fruto do domínio próprio, onde sabe, Deus, escutar algo que às vezes afeta, mas não deixa aquilo descontrolá-lo.
descontrolá-la, em nome de Jesus Cristo, Deus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, cura todo sentimento de rejeição, seja paterna, seja materna, em nome de Jesus Cristo, Deus. Cura os teus filhos, cura as tuas filhas, faz algo na vida deles, faz algo na vida delas. Pai, o Senhor pode todas as coisas, não há outro Deus além de ti. Não há Deus como o Deus de Israel, aquele que vive, aquele que reina, aquele que virá num cavalo branco, como diz a tua palavra, e em suas coxas estarão escritos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Príncipe da Paz. E a tua palavra diz que os teus olhos são como chama de fogo. E a tua palavra diz que os seus cabelos são mais brancos do que a neve. E a tua palavra diz também que os seus pés são como um latão reluzente, que aonde colocar o pé, Deus, vai ter firmamento. Em nome de Jesus Cristo, Deus, desperta o teu povo, desperta o teu povo do sono profundo, do sono espiritual, não este sono, Deus, normal, físico, que todos nós temos que deitar e descansar, mas esse sono espiritual, aonde não almeja o céu, aonde não lembra de Deus, aonde não quer buscar a Deus, aonde Deus para eles é o último da lista. Em nome de Jesus Cristo, ajuda o teu povo a voltar, Deus, a ter entendimento da tua palavra e buscar os céus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Essa é a minha oração a ti, crendo que o Senhor faz infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Paz do Senhor, viu, Jean Santana? Seja bem-vindo, meu amigo, na live novamente, tá bom? Gente, quem tava aqui comigo ontem, né? Eu preguei Mateus, capítulo 25, versículo 31 até o 46. Hoje vamos dar uma seguida, né? Vamos mais pra frente hoje, tá bom? Hoje eu quero falar sobre um tema, né? A qual Deus colocou no meu coração nessa tarde, tá bom? Eu tava ali estudando e por isso falei, vou fazer uma live e vou estar trazendo para o povo, tá bom, gente? Aí vai ser lá em Mateus, capítulo 25, versículo 14. O que tá escrito lá, Ana? Fala sobre a traição, né? Que Judas Iscariote cometeu contra o Senhor Jesus. E tá escrito lá, né? O preço da traição. Esse é o título da mensagem hoje, né? Depois iremos dar mais uma lida, né? A última Páscoa e a Santa Ceia, tá bom? E vamos até o versículo 29, tá bom, gente? Até o 27, na verdade. Tá bom, gente? Amém? Antes disso, deixa eu te falar um negócio. Judas tinha a oportunidade de se arrepender do que fez? Tinha. Judas, para quem não sabe, né? Judas Iscariote. Para quem não sabe também, existe 2 Judas na Bíblia, né? O Judas que era irmão de Jesus, né? Que é outro Judas. E esse Judas, né? Que era um dos discípulos de Jesus, que andava com ele, que convivia ali com ele, que chamava Judas Iscariote, tá bom, gente? E hoje eu quero falar deste homem na Bíblia, tá bom? Eu já preguei aqui uma vez, né? Falando sobre aquele tema lá que ele se forcou, né? Mas hoje não quero entrar muito nesse detalhe, mas quero falar da traição que ele cometeu contra Jesus, contra o Senhor da vida dele, tá bom, gente? O Lucas aí também, Jesus chegou, né? Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, viu, meu irmão? Seja bem-vindo novamente na live. Então vamos lá, gente. Vamos ler a palavra de Deus. Olha, eu tava aqui comentando com vocês. Judas tinha a oportunidade de se arrepender? Tinha, gente. Judas andava com Deus. Para quem não sabe, Jesus também era Deus, né? Jesus,
ele vem em forma de homem, nem em forma de carne, ser humano, mas a Bíblia também fala que ele era Deus. Só que a Bíblia fala claramente que ele se esvaziou da sua glória para vir aqui na terra. Então ele tomou, uma forma de carne aqui na terra. Ele era ser humano, igual eu, igual você, que perece, que teve que morrer, que teve que passar por vários problemas da vida, tanto que Jesus enfrentou a morte de cruz, que nós sabemos, Mas a Bíblia também é clara que ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado agora, à destra do Pai, que significa direita de Deus, tá bom, gente? E tem gente que acha assim, por que Judas não se arrependeu? Porque ele não quis, gente. Você já ouviu falar sobre o livre-arbítrio? E tem gente que pune a Deus por isso, Fala, por que Deus deu nós esse livre-arbítrio? Vou te explicar para vocês aqui bem claro, antes de nós entrar na palavra. Olha, o livre-arbítrio não é uma maldição. É uma escolha, é uma bênção, digamos assim, porque você tem o poder de escolher o que você quer da vida. Exemplo, se você quer a Deus ou não quer a Deus. E hoje você vai ver muitas pessoas da face da terra escolhendo não ter Deus na vida. Mas você também vai ver muitas pessoas escolhendo ter Deus na vida, Então, livre-arbítrio, gente, é uma escolha. Você escolhe fazer o bem ou você escolhe fazer o mal. Deus não quer você obrigado junto com ele. Ele quer que você venha porque quer. Que você venha por amor. Já viu? Tem gente falando assim, olha, isso não é bíblico, tá? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Até entendo, já preguei assim também, mas isso não está na Bíblia. Que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não está escrito isso em versículo nenhum. Nós sabemos, que algumas pessoas vêm por amor sim a Deus, Tem um encontro ali com Deus e pronto, e glória a Deus, aleluia. E tem alguns também que vêm quando as coisas apertam, Quando as coisas tá tudo dando errado, dando ruim. Mas isso, gente, não é bíblico, esse ditado, Que quem não vai pelo amor, vai pela dor. Tipo, quem não vem pelo amor, vem pela dor por Deus. Não existe isso. A pessoa fez uma escolha, tanto que o tempo mata muita gente, O tempo, muitas das vezes, a pessoa até aceita Jesus, aceita ali, viver os planos, os projetos de Deus na sua vida, seguir a Bíblia, como mandamento, como a regra ali de vida, o estilo de vida. Mas ao decorrer do tempo a pessoa larga Jesus. Ela fez uma escolha de largá-lo. E Judas foi a mesma coisa, gente. Judas escolheu ali andar com Jesus, Jesus chamou ele foi, andou com Jesus até não querer mais. Mas depois ele, com o tempo, ele fez uma escolha. Tanto, gente, que Judas trabalhava para o Senhor Jesus. Prova disso que ele cuidava lá, do dinheiro, vamos dizer assim, do dízimo, das ofertas que Jesus ganhava. E ele era aquele que cuidava, tanto que a Bíblia fala que ele pegava uma parte para ele. Então Judas já cometia algo sério, que é roubar, do Senhor, as coisas do Senhor. Então, gente, Judas já tinha um tratamento ruim ali diante de Deus. Jesus não era passado para trás. E por que Jesus não orientava ele? Tem gente que fala assim, por que Jesus não orientava ele? Jesus orientava. Você vai ver ali todas as vezes Jesus pregando. Será que o cara não escutava? Será que o cara não estava ali ouvindo a pregação ou ele não queria ouvir? Claro que é, gente? Ele não queria ouvir a pregação que Jesus estava falando, estava pregando, porque ele era ruim. Então você vai ver que ao decorrer do tempo, Judas teve a oportunidade de se arrepender, estava ali com Jesus, convivia com Jesus, dormia no mesmo lugar que Jesus dormia, comia no mesmo prato que Jesus comia, bebia ali das mesmas coisas que Jesus bebia, seja água, café, seja um suco, seja lá o vinho do suco da uva, sempre estava ali participando com o Senhor, tanto que na Páscoa Judas estava lá.
mas o coração de Judas estava longe. Como é que fala? A presença dele, o corpo dele estava lá, presente diante de Jesus, mas o seu coração estava longe, estava fora de Jesus. Então nós temos também que tomar muito cuidado, né, com quem que acha assim, fulano vai na igreja, é certinho, é certinha e tá com Deus e glória a Deus. Tem que tomar muito cuidado de não estar ali, né, na casa do Senhor, junto com o povo ali do Senhor, todo dia ali na casa de Deus, e sendo que o teu coração tá longe de Deus, sendo que o teu coração também tá longe do Senhor, tá? Independente do lugar que você esteja, o teu coração tem que estar no Senhor. E não é só questão de sentir Deus, mas também ter o pensamento no alto, né? O que Romanos vai dizer lá? Falando que nós precisamos renovar a nossa mente em Cristo. E quem faz isso? Deus. Não tem como a gente começar a pensar coisas boas se a gente não tem Deus na vida. Quem faz a gente começar a pensar ou planejar coisas boas? Deus. Tá bom? Ninguém mais faz isso. O ser humano nasceu com a tendência caída. O ser humano em si, ele nasceu, né, do pecado. Exemplo lá quando a Bíblia fala que Adão e Eva pecou. E a partir dali teve a queda, né? Cada um de nós é pecador, independente se é de Deus ou não é de Deus, a Bíblia chama nós de pecadores. Por quê? Só que existe um porém aqui, né? Existe o pecador que não se arrepende e tem o pecador que se arrepende. Então nós estamos do lado do pecador que se arrepende, tá bom, gente? Mas tem muitos aí também que é pecador que não arrepende. Porque o próprio Jesus falou que aquele que fala que não tem pecado já pecou. Então, todos nós somos pecadores, independente se temos Jesus ou não. Nós temos que ter uma vida de arrependimento dia após dia, né? Por isso que nós oramos: Pai, perdoa os nossos pecados. Pai, perdoa as nossas falhas. Pai, perdoa as nossas iniquidades. Pai, se tiver algo ruim dentro do nosso coração, arranca, tira. Sempre vai ter esse tipo de oração, até na vida dos crentes, né? Na vida do povo que crê em Deus. Mas você não vai ver isso diante do povo do mundo, que na verdade eles vivem fazendo o que eles querem, que eles acham, e seguem a vida como eles acham que tem que seguir, tá bom, gente? Mas todos que conhecem a Bíblia sabem que não é assim. Tem que se arrepender todo dia dos seus pecados, tá bom, gente? Então vamos lá, nem que seja no que talvez você não fez, você não cometeu, não praticou, mas pensou. E Jesus já falou claramente, né? Na lei que Deus deu a Moisés, era se pegasse no ato, né? Era predejado até a morte. Mas a graça, depois de Jesus, né? Por meio de Cristo Jesus, fé que Jesus morreu na cruz para nos salvar, perdoar os nossos pecados, derramou seu sangue, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Pai. Mesmo depois disso, nós temos que se arrepender, porque Jesus falou: olha, se você pensar, cobiçar a mulher do próximo, você já deitou com ela. Então é muito sério. Independente que nós temos um pensamento às vezes muito ruim, nós está pecando diante de Deus. Tá bom, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos e também com o coração, que é o sentimento, tá bom? O coração não sente nada se você não pensar. Primeiro você pensa, depois do pensamento desce pro coração. Depois que você começa ali a sentir, a gerar algo ali dentro do seu coração, a tomar o gosto para aquilo, você acaba cometendo. Então ninguém comete nenhum erro, pecado contra Deus se não for por meio do pensamento. Por isso que o livro de Romanos fala que a gente tem que ter uma mente renovada em Cristo, tá bom, gente? Vamos lá, ó. Peço a todos vocês que estão aí na live, curte a live, gente. Compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga. Quando você faz isso, você ajuda a live a ir para mais pessoas. Você ajuda o TikTok a entender que o conteúdo está sendo bom. Porque quando você não curte, é como que se tivesse... não tá tendo graça, entendeu? Então o TikTok não faz nada. A gente precisa disso, é por isso que a gente pede, tá bom? Não é sobre seguidor, é sobre almas pro Senhor Jesus. Tá bom, gente? Então vamos lá, ó. E eu quero te dizer uma coisa: não julga o outro pela aparência.
Porque Deus conhece o coração e Deus conhece o meu coração. Nunca foi sobre seguidor, nunca foi sobre dinheiro. Tanto que as moedinhas que eu ganho aqui, florzinhas que eu ganho aqui em todas as outras lives que eu entro, eu mando elas de volta, porque eu não quero que isso contamine meu coração, engrandeça o meu coração. Não quero fazer de Jesus mercado, não quero fazer de Jesus, palavra de Jesus, comércio. Tá longe de mim, está repreendido em nome de Jesus. Tá bom, gente? Eu quero falar disso hoje, vai ser muito impactante em nome de Jesus. Você ficar na live, você vai entender. Então vamos lá. O preço da traição. Vamos ler a Bíblia. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu vos entregarei. Olha como é que o cara é perverso. Judas tem uma queda, né? Igual lá Caim. Caim matou seu próprio irmão depois que Deus conversou com ele. Esse homem aqui também era ruim, gente. Ele convivia com o Senhor Jesus. Ele estava com Deus, ele convivia com Deus. E o cara estava planejando entregar o Senhor da vida dele. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes do sacerdote. Para quem não sabe, né, os príncipes do sacerdote, já até preguei isso aqui, já até falei isso aqui uns dias, que é os homens lá letrados, que estudavam a lei, né, a Torá, e eram homens entendidos, tá bom, gente? E se achava melhor do que os outros. Então, ele foi para esses homens aí, tá bom? E que tinha poder, né, naquele tempo também. Poder de exemplo. Prende fulano, mata fulano, e matava e prendia. Eles tinham esse poder, né? Para pedir a prisão de alguém ser preso. De pedir a morte de alguém ser morto. E disse: Que me quereis dar? E eu vos entregarei. E eles lhes pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparamos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem, e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E ele, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. Respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Que quer dizer mestre, né? Ele disse: Tu o disseste. Jesus não passou a mão na cabeça de Judas, não, gente. Jesus não era fingido, como muitos falam por aí, não. Jesus falou: olha, você tá dizendo que é, você é, ué. Você tá falando que é. Falou com ele. Só que ele, desde se arrepender ali na hora, ele não fala nada, né? Ele vai atrair mesmo. Enquanto comia, né, com Jesus, tomou o pão e abençoando, e o partiu, e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Aqui tem uma chave muito impactante para você entender. Ele morreu por muitos, o sangue dele derramado por muitos, não foi por todos, tá? Tem gente que não acredita nisso aqui, mas está escrito: o sangue, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, não é todos.
para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Até aqui. Então vamos lá. Por quanto Judas traiu? Por quantas moedas de prata que Judas traiu Jesus? 30 moedas de prata. Mas aqui tem uma coisa importante que, se nós ler de novo, você vai entender agora claramente. Que você vai ver que não é ele que falou assim: olha, príncipes lá, sacerdotes, sei lá qual é os caras que estavam lá, né? Eu quero 30 moedas para poder trair o meu mestre, né, que é o meu senhor. Não, o meu mestre, que quer dizer Rabi, que ele falou lá, né, mestre mesmo. Ele não chamava Jesus de senhor, não. Ele chamava Jesus de mestre, né. Rabi significa mestre. Então, um dos dois, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? Ele tá assim: o que vocês querem me dar em troca de eu entregar o Senhor Jesus para vocês? Para entregar Jesus para vocês, o meu mestre. Olha para você ver como que o homem é ruim, gente. Vocês têm que parar de falar: nossa, coitado de Judas, né? Se enforcou, tirou sua própria vida, misericórdia. Gente, o cara teve a oportunidade de se arrepender. O homem era ruim, gente. O homem não quis se arrepender, não quis reconhecer que errou, que traiu Jesus, que fez as coisas que fez, mas ele não se arrependeu disso, não quis saber disso. Para Judas, Jesus tanto faz, tanto fez, tanto que ele fala, e disse: que me quereis dar? Não foi ele que falou assim: olha, eu quero 30 moedas de prata para poder entregar Jesus para vocês. Ele não falou isso. Ele falou: o que vocês podem me dar aí? Se o povo lá tivesse falado assim: olha, aqui tem 10 moedas de prata, com certeza eu pegava. Aqui tem uma moeda de prata, com certeza eu pegava. O Judas, gente, tinha uma personalidade má. Ele tinha uma personalidade a qual ele não se arrepende de nada do que ele faz. E você vai ver isso em várias pessoas. Tem várias pessoas na Terra que têm essa personalidade. Uma personalidade ruim, que não tá nem aí com os outros, que cada um vive a sua vida, que cada um se lasca pra lá. A pessoa fala desse jeito. A pessoa não se arrepende de nada de que faz de mal. Se o pai dele tá sofrendo, ele não tá nem aí. Se a mãe dele tá sofrendo, ele não tá nem aí. Se a irmã dele tá sofrendo, ele não tá nem aí. Tem gente com essa personalidade ruim. E é fingido também, porque Judas aqui parecia que era um bom moço, um cara que estava ali servindo Jesus, né? Um cara que estava ali cuidando, né, das ofertas, do dinheiro de Jesus, né? Tava andando com ele, ouvindo a ele, mas na verdade o seu coração estava longe de Jesus há muito tempo, tanto que o traiu por 30 moedas de prata, que nem foi ele que foi lá e colocou o preço. Mas foi a pessoa que falou, os príncipes, o sacerdote falou: olha, o que Judas vai falar? E disse-me: que quereis me dar? E eu vos entregarei. Aqui tem um pontinho de interrogação, né? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Aí os caras foram lá, né? Os príncipes, o sacerdote, falou: olha, tem 30 moedas de prata aqui, Judas. Estamos aqui pesando para você, você vai levar. E é isso aí que você vai receber. Aí ele pega aquilo ali e tá nem com nada. Aí continuando. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Gente, Judas Iscariote estava andando com Jesus. Comia do mesmo pão que Jesus comia, bebia da mesma água que Jesus bebia, estava ali dormindo no mesmo lugar que Jesus dormia, andava com Jesus, ouvia Jesus pregar, ouvia Jesus orar, recebia a oração de Jesus. Cara, não tem como alguém conviver com o próprio Deus
conviver com o Senhor da sua vida, conviver com aquele que foi enviado para morrer no lugar dele. E ele foi lá e falou assim: olha, não quero nem saber que você vai morrer no meu lugar não, e eu mesmo tiro a minha vida. Você sabia, gente, que tirar a sua própria vida é rebelião? É sentimento de Judas no coração da pessoa. Eu sei que isso machuca algumas pessoas falar disso, ou até mesmo revolta algumas pessoas para falar isso, que tem gente que fala assim: eu não queria estar sentindo essa dor. Eu te entendo, já senti muito, já passei por isso, sei muito bem o que é isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, você precisa buscar conhecimento da palavra de Deus e parar de ficar massageando problemas da vida, como a depressão, sabe por causa de quê? Porque tem gente que usa lá o Elias, né? Tem gente que usa lá o Davi, e até te entendo, também já usei muito isso. Só que deixa eu te falar uma coisa, Elias não tirou sua vida, ele teve sentimentos de tirar, mas não tirou. Davi teve sentimentos, né, de estar sempre lá no vale da sombra da morte, de estar angustiado, triste, mas ele também não tirou a sua vida. Esses homens que nós muitas das vezes pegamos para respaldar a nossa dor, para ficar ali brincando, né, passando a mão na ferida, na dor. Tem gente que gosta de ser ferido, gente. Ana, que é isso? Você falar isso, eu gosto de ser ferido o quê? Eu gosto de estar sentindo essa dor, não. Misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus. Se tivesse sendo repreendido em nome de Jesus, você não estaria assim, aceitando isso como que se isso fosse algo parte de você. Para de palhaçada. Elias teve sentimentos sim, de depressão, mas ele foi sarado, ele foi curado, ele foi liberto. Davi também teve sentimento de depressão, mas ele também foi curado, foi sarado, foi liberto. Para de ficar dando lugar ao diabo. O diabo ama oportunidade, gente. E quando alguém abre a brecha ali, conta a sua dor por qualquer pessoa, conta os seus sentimentos que você sente ali por qualquer pessoa, a pessoa, se for enviada do cão, vai até te matar. Às vezes não te mata fisicamente, mas te mata emocionalmente, psicologicamente. Tem gente dando brecha pro inimigo entrar, gente. Em nome de Jesus, para de brincar com coisa séria. Tirar a vida é coisa séria, é coisa muito séria. E Deus não deixou isso. Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. O próprio Jesus falou assim: olha, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Só que vocês têm que entender que Jesus era 100% homem, mas Jesus também era 100% Deus. Tanto que a Bíblia fala que ele ressuscitou ao terceiro dia. Não teve ninguém para falar com ele: vem para fora, Jesus. Agora receba aí a cura lá, ressuscite. Não teve isso lá não, meu filho. Quem fez isso foi Jesus com Lázaro, que tinha 4 dias lá, que já estava deteriorando, morto. Em nome de Jesus Cristo, para de achar que é Deus, para de achar que é Jesus. Você não é Jesus para poder ficar fazendo tais coisas, porque quando a gente tem sentimento de tirar nossa própria vida, é como se nós estivéssemos negando o que Jesus fez por nós. Jesus deu a sua vida por mim. Jesus deu a sua vida por você. Para de brincar com coisa séria. Jesus era Deus, por isso que ele ressuscita ao terceiro dia. Ele não precisou de ninguém ir lá e falar: agora você vai ressuscitar, Jesus. Porque ele era Deus, ele podia ressuscitar a hora que ele quisesse ressuscitar. Era cumprimento do que Deus já tinha falado, já tinha decretado. Era mandamento do Senhor. Jesus vinha na terra. Jesus viveu aqui como ser humano. Jesus vinha em carne. Jesus morrer na cruz, ficar ali 3 dias morto e ressuscitar ao terceiro dia. Era plano de Deus. Para de brincar com coisa séria. E eu vou te falar uma coisa: sentimento de angústia, e não pode ficar falando essa palavra aqui muito com D, senão a live cai, mas é sentimento de angústia. Deixa eu te falar uma coisa com você: você não pode deixar isso te dominar, porque se você deixar isso te dominar, pior fica, maior fica algo terrível, fica algo assim
Misericórdia, você não tem noção do tanto que fica ruim, do tanto que fica mal por dentro. Por quê? Porque quando mais você sente a dor, mais a dor vai vindo. Quando mais você lembra do passado, mais o passado vem nos seus pensamentos. Quando mais você dá brecha para a ansiedade tomar conta do teu coração, mais você pensa no futuro, mais você fica aflito, mais você fica cansado. Sabe por causa de quê? Porque a Bíblia fala lá em 2 Pedro, ou 1 Pedro, se eu não me engano, né? Fala lá claramente que lancem, o próprio Jesus falou com o povo dele, lancem sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Vocês precisam lançar todos os seus pensamentos no futuro, em Deus, em Jesus, e parar de ficar querendo tomar o controle de algo que você nem tá lá. Viva o hoje, viva o agora e deixa o amanhã, porque o amanhã pertence a si mesmo. O amanhã só Deus que sabe se vai existir ou não. Quantas pessoas hoje, gente, amanheceu morta? Você sabia disso? Que quantas pessoas hoje não tem vida mais? Quantas pessoas agora perdendo o fôlego de vida, e você aí do outro lado tem fôlego de vida, tem a oportunidade de estar respirando e tá aí reclamando que não aguenta mais viver, que misericórdia, que é isso, que é aquilo outro, que Deus não ouve a gente, que Deus não tá nem aí. Filho, filha, para de ficar reclamando com o Senhor Jesus da sua alma, porque isso é algo ruim, isso é algo que entristece o coração de Deus, porque Deus deu seu filho, seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para salvar a sua vida, perdoar os seus pecados e te levar para o céu, te dar vida eterna. Em nome de Jesus, para de brincar com coisa séria. Continuando, gente, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Esse era o sentimento que Judas tinha no seu coração. Eu anotei algumas coisas que eu quero ler com vocês, O preço da traição, o preço que Judas Iscariotes, traiu Jesus, 30 moedas de prata. Versículo 14, ele procurando, o mal contra o teu Senhor, contra Jesus, O versículo aqui, o 15 aqui, ele estava tão audacioso, mal, sabe? Perguntou aos escribas, o que quereis me dar? O que vocês vão me dar para me entregar a ele? Gente, nem foi ele que falou que queria 30 moedas de prata, e sim os homens lá falou com ele, temos aqui 30 moedas de prata. E ele aceitou. Você vai ver que Judas era baixo. Você vai ver que ele não estava nem aí. Se fosse 10, 5, 1 moeda de prata, ele tinha traído do mesmo jeito, gente. Isso era da sina dele, é da personalidade dele. Ele não estava nem com nada, não. Judas tinha entregado Jesus por qualquer coisa. Você sabia disso? Que qualquer coisa com certeza entregava Jesus. Até por nada. Sabia disso? Porque isso era do coração dele. Ele não queria mais saber de Jesus, conviver com Jesus. O sentimento dele estava de um sentimento ruim por Deus, sentimento ruim pelo Senhor Jesus. E hoje, gente, acontece isso muito com o povo. Tem gente que começa muito bem com Jesus, começa muito bem com Deus. O tempo vai passando, vai matando ele, vai matando ela, e aí entra, dentro do coração dele ou dela, iniquidade, e ela começa a sentir raiva de Deus, sentimento ruim por Deus, e isso é ruim demais, demais da conta. Tem alguém aí dando oi, Oi, viu? Seja bem-vindo em nome de Jesus na live, ou bem-vinda, Judas Iscariote estava fazendo do Senhor Jesus comércio, vendendo Jesus, traindo Jesus por qualquer valor de dinheiro. E o que mais acontece hoje em dia? Hoje você vai ver gente que começou muito bem com Deus, não tinha reclamo de nada, fosse para pregar, ir a pé,
Isso era coisa do coração de pregador, de pregadora, né? Se fosse para ir andando 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, ir alegre, feliz da vida. Hoje não. Se o carro não estiver na porta, eu não vou. Se o avião não vier me buscar em tal lugar, eu não vou. Aonde foi o amor, gente? Pelo Senhor Jesus da vida dessa pessoa. Essa pessoa, ela quer tudo do jeito dela. Olha, eu até vou pregar na sua igreja, até vou pregar na sua cidade, mas eu preciso de tanto. E tem hora, gente, que nem é o custo real, tipo a passagem, né? Ou o kit comer na viagem, né? Nossa, tomar um lanche, comer um lanche ali, tomar alguma coisa. Mas a pessoa cobra mais além. Olha, já tem até o preço fixo. Se não for 10 mil, eu não vou. Se não for 20 mil, eu não vou. Se não for 50, 100 mil, olha, tem banda. A minha banda precisa de receber do seu trabalho. E coloca lá 100 mil só pra banda. E tem o separado do cantor, separada da cantora, que é 20 mil, 12 mil, 50 mil. Gente, hoje tá um absurdo. O povo brinca demais com as coisas de Deus. Aí tem gente que muitas das vezes fala assim: ô Ana, você fala isso é porque você ainda não é famosa. Ô Ana, você fala isso é porque Deus ainda não soprou o seu nome. Lê a Bíblia, querido. Lê a Bíblia, olha como Deus soprava o nome do povo, o que acontecia com eles. O povo era perseguido, Deus soprou o nome do João Batista, o homem foi perseguido, cortou até a cabeça dele. Quando mais fama ele teve, quando mais o nome dele crescia por meio da glória de Deus, mais o cara foi perseguido, mais o cara foi caluniado e julgado para de graça. O povo hoje serve a Deus no bem, no bom. Nossa, na melhor classe lá se não for se não for a passagem da melhor classe, né? Aonde os ricão vai, ele não vai. Ela não vai. Se não for através ali de se não for pra me dormir, né, um tempo, eu não vou. Eu já vi gente falando isso. Não, eu tenho que chegar lá e descansar, porque é assim, assado. Oh Deus, me dá graça. Gente, eu tô falando isso com muito temor. Eu tô rindo aqui, vocês não têm noção do quanto eu choro de ver gente que começou tão bem, tão humilde, tão simples, mas que hoje a fama, o sucesso envaideceu. Você vê vaidade até no teto do coração da pessoa. A pessoa envaideceu tanto que ela esqueceu do Senhor, ela esqueceu o Senhor da vida dela. Gente, de verdade mesmo, em nome de Jesus Cristo, você acha mesmo que Deus está preocupado se nós vai com classe baixa ou classe alta, classe média? Você acha mesmo que Deus está preocupado com isso? Deus, tanto que Deus, gente, o homem estava lá deitado, desejando a morte. Elias, né, a gente pode falar dele, que ele foi uma das pessoas que desejou a morte, né? E Elias está lá na caverna, falando, aí foi começar a dar desculpa a Deus. Olha, foi só eu que tô aqui agora, não existe mais ninguém, a mulher quer me matar, me leva, Senhor, eu quero morrer. Aí Deus fala pra ele: sai da caverna. Sai da caverna, sabe por causa de quê? Porque vai vir aí uns corvos, vai te alimentar, você vai comer, você vai beber, e você vai ficar mais alguns dias andando, 40 dias, né, andando no deserto. Você vai ver isso lá em Moisés. Moisés ficou 40 anos também andando no deserto. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, que povo é esse que acha que Deus só quer o bem, o bambambam deles? Que povo é esse que serve a Deus, que acha que Deus tem que fazer tudo de melhor para ele? Senão não é Deus, é o diabo. Se é o espírito da miséria, o espírito do não sei do que lá.
Pelo amor de Jesus Cristo, gente, aonde tem Deus nessas coisas? Acorda pra vida, crente. A Bíblia fala que chegaria um tempo que até os escolhidos de Deus seriam enganados, e já está acontecendo esse tempo. O presbítero aí, Marcel, está aí conosco, né? Não é Marcel não, gente. Como é que o nome que ele falou, gente? É Maxwell, né? Um dia ele falou comigo aqui. Presbítero Maxwell, é Maxwell, irmão? Ele falou, dá de graça o que receber de graça. Sim, né? Mas hoje o povo cobra, né? Eu sei que Paulo falou, gente, eu não quero aqui desdenhar de ninguém, julgar ninguém, ok? O Paulo falar que o obreiro, né, digno do seu salário, a gente sabe também que ele tá falando de valor financeiro, né? Mas eu falo absurdo que o povo cobra hoje. O povo é coisa... É Maxel, né? É Maxel. Seja bem-vindo, viu, irmãos? Presbítero Maxel. Em nome de Jesus. Então, gente, você vai ver aí muita gente cobrando absurdo. Eu tô falando coisa de 100 mil. Gente, assim, gente, sentando em lugares altíssimos e falando lá aquela palavra, né? Que Deus honra os seus. Deus coloca os seus no meio de príncipes. Quem aqui já viu um cantor aí, gente? Eu gosto muito dos louvores dele, mas o cara colocou lá esse versículo e perto de um monte de gente, filho do cão, gente que exalta a prostituição, gente que exalta as drogas, canta lá, né, as coisas que exaltam as coisas do cão. O cão gosta, o inimigo gosta. Aí a pessoa sentou lá perto desse povo e falou assim, olha, só Deus faz isso. A gente senta no meio dos príncipes. Mas que príncipes é esse? Os príncipes das trevas? Pelo amor de Jesus Cristo. Eu não sei aonde que esse povo vai parar. Eu de verdade, eu tô pedindo Deus graça e misericórdia da minha alma, pra mim eu não ficar olhando isso demais também, que senão a gente até se perde olhando isso demais, né? Eu sempre peço a Deus, Deus, não deixa eu me perder também observando a vida dos outros, me ajuda, me dê graça, me dê força. Mas hoje, gente, hoje tá difícil demais, você, principalmente internet, né? Internet hoje é lugar misericórdia, de gente falando que tem Deus, que tá com Deus, Deus tá nele, não tá nada. E só Jesus para ter misericórdia do povo. Jesus não era escravo ou até mesmo mercadoria de Judas Iscariote. E sim, era o seu Senhor, o dono da sua alma, o dono da sua vida. E o homem fez isso, né? E tem gente que fica com dó de Judas Iscariote por ele mesmo ter tirado a sua vida, né? Que a Bíblia fala lá que ele enforcou-se. Já preguei isso aqui, né? Gente, em nome de Jesus Cristo. O cara teve toda a oportunidade de se arrepender, gente. Não se arrependeu porque não quis. Não se arrependeu porque o coração é ruim. Não se arrependeu porque o coração encheu de iniquidade, como fez o Satanás também. Você sabia disso? Que o inimigo também, o coração dele tinha iniquidade? Isso tá na palavra? Tá na palavra. Gente, em nome de Jesus, curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga. Ajuda a live a ir para mais pessoas, tá bom, gente? Em nome de Jesus. Continuando aqui na palavra, ó. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparamos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Isso aqui é Jesus falando, né? Que ele tinha que passar por a morte de cruz, né? Isso aí ele falava desde quando ele conheceu os discípulos, né? Pregava sobre isso também.
mesmo que ali meio que em parábolas, mistérios, mas ele sempre estava falando disso, né? Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Tá vendo que Jesus avisa? Tá vendo que Jesus fala com a gente? Mas o homem não se arrependeu, mesmo que depois que Jesus falou com ele. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Os discípulos começaram a falar: será que sou eu, Senhor? E você vai ver, gente, que a palavra Senhor significa dono. Então os discípulos chamavam Jesus de Senhor. Mas existe um porém aqui, Olha como é que Judas fala. Daqui a pouco você vai ver o que Judas fala. E Jesus continua falando, né? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai. Tipo, ele tá falando dele, né? Como acerca dele está escrito. Tipo, ele tinha que morrer mesmo, né? Ele tá falando dele aqui. Mas ai daquele homem, aqui já tá falando de outro homem, né? Que é da pessoa que trai ele. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Que está falando de Judas, né? Bom seria para este homem se não houveram nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi, que quer dizer mestre, né? Você vai ver algumas coisas aqui de Judas. Judas não chamava Jesus de Senhor, mas sim de mestre. Ele disse: tu o disseste. Então Jesus avisa ele. Fala: olha, você está indo me trair, né? Você tá aqui comigo, você tá indo trair, sério mesmo isso? Tipo isso, gente, tá falando com ele aqui. Eu pesquisei o nome de Judas, né? O nome de Judas vem do hebraico. Eu não sei falar esse nome, gente, mas eu sei que é Iplos. Vocês entenderam? Y, né? H-U-D-A-I-H. Significa louvor a Deus, né? Vem do hebraico ali, que significa louvor a Deus ou abençoado. Só a palavra Judas, tá bom? A palavra Iscariotes, né? Que aí é um mistério, né? É muita coisa, é muita especulação, né? Mas tudo indica que pode ser isso, Iscariote, o termo Iscariote é mais debatido, mas pode significar homem de Querite, uma cidade, ou está relacionado a sicários, né? Que significa assassinos com adagas. Quem não sabe o que é adaga, né, gente? É tipo uma faca, né? Tipo uma espada fina. Tipo uma faca que ela tem uma ponta fina. Então aqui chama adagas, né? Ou até mesmo a um tintureiro. Tipo, ele mexia com tinta, né? Indicado sua origem ou grupo, embora a teoria de origem geográfica seja forte. É só uma teoria, né? O povo estuda e acha que seja isso, né? Por que ele podia ser um tintureiro? Porque a cor dele, estava falando da cor dele, era um cara mais de uma cor avermelhada. O rosto dele era mais avermelhado, tá bom, gente? Então, tudo indicava que ele vinha dessa linhagem, né? Dessa origem. Versículo 24, nós já lemos, né? Aqui podemos prestar atenção que quem trai a Deus, o fim dele ou dela é trágico, né? Nós sabemos disso, né? Tem muita gente que começa muito bem, né? Deus é o Senhor da vida dela, Jesus é tudo para ela, tudo para ele. Nossa, maravilha, glória a Deus, aleluia. Só que aí o tempo vai passando, a pessoa vai ficando mais envaidecido ou envaidecida, perde ali, né, a graça, perde o temor, né? A Bíblia fala que o temor é o princípio da sabedoria. Quando você perde o temor, você começa a perder todas as outras coisas, né? Porque tem gente que acha que temer a Deus é só medo, mas não é. É também respeitá-lo, é reverenciá-lo, é honrá-lo, né? Dar glórias a Ele, dar a Deus a glória, né? E você vai ver gente hoje
não querendo dar glória mais a Deus. Eu faço, eu prego, eu canto, tudo que eu faço acontece, né? E começa ali se envaidecer, começa a ter um orgulho, uma soberba, uma prepotência muito grande. E Deus não está mais naquela pessoa. Até fala, né, de Deus, até fala de Jesus, mas o coração daquela pessoa está longe de Deus há muito tempo, está longe de Jesus há muito tempo. Então, gente, vocês têm que tomar muito cuidado hoje em dia, porque tem muita gente que fala de Deus, fala de Jesus, mas o coração daquela pessoa já não tem mais Deus. O coração daquela pessoa já não tem mais Jesus. Vocês têm que entender isso. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso, né? Versículo aqui 25, né? E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi, que quer dizer mestre, né? E ele lhe disse: tu o disseste. Então Jesus avisa, né? Judas, que era o traidor. Então ninguém ficou ali sendo enganado, né? Ninguém foi ali pego de surpresa. Jesus entrega, né? Quem era o traidor. E quem era o traidor era o próprio Judas. Você vai ver aqui que ele chama Jesus de Rabi, que significa mestre, né? Judas chamou Jesus diferente dos outros. Os outros discípulos chamavam Jesus de Senhor. E quem sabe, né? A palavra Senhor vem da palavra dono. Então, os outros discípulos entendiam que Jesus era Senhor, era o dono da vida deles, né? Mas Judas não reconhecia isso. E ele chamou ele de Rabi, né? Que quer dizer mestre. Então, você já vai ver uma diferença aqui de quem não quer saber de Deus, né? Não quer saber de Jesus. Então, gente, em nome de Jesus Cristo, cuidado com quem você acha. Eu tô vendo aqui na internet agora, me simpatizei, nossa, glória a Deus e aleluia. Cuidado, vai saber da vida da pessoa. Eu sei que muitas das vezes você não vai saber, mas olha o que ela tá pregando. Vê se tá edificando a sua vida. Vê se o que ela tá falando é bíblico. Tudo que eu trago aqui, eu trago referência bíblica. Eu leio com vocês, releio de novo, né? Está aqui no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 24, né? Nós lemos desde o versículo 14 e nós vamos ler até o versículo 28, né? Tá bom? Continuando. Judas Iscariotes, eu anotei algumas coisas aqui, tinha uma transparência de religioso, né? Nossa, meu mestre. Tipo bajulando Jesus, né? Parece que gostava de Jesus também, né? Mas o seu coração tinha iniquidade, tinha maldade, né? Queria trair Jesus por 30 moedas de prata, né? Por algum valor de dinheiro. E ele estava procurando oportunidade, né? E na primeira oportunidade que ele tivesse, né? Ele ia fazer, e tanto que ele fez, né? Ele traiu Jesus com um beijo. Você acha que tem gente que chega só te agredindo, só te batendo, só te ofendendo, falando que você não presta? Tem gente que muitas das vezes é com um abraço. Você é o cara. Nossa, que bênção que você é. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Às vezes ali te dá um carinho, né? Uma atenção maior. Doido querendo que te dá uma rasteira, doida querendo que você largue a sua cruz. Então toma muito cuidado. Hoje não tá sendo fácil, viu, gente? Hoje até nas igrejas vai ter gente que não presta, vai ter gente ruim, viu? Fica aí achando que é só no mundo, viu? Que tem gente que não presta, que tem gente ruim. Tem gente ruim também na igreja, infelizmente. A Bíblia fala sobre o trigo e o joio, né? Que Jesus, quando chegar aquele dia, vai separar o trigo do joio. Então tem joio na igreja. Tem gente que não presta, tem gente que não cresce, tem gente que não quer deixar ninguém crescer, tem gente que não quer saber de Deus, tem gente que não ama a Deus dentro da igreja, tem gente que finge que ama a Deus, como Judas fazia, fingia que amava Jesus, fingia que gostava de Jesus, fingia que Jesus era o mestre dele, né, bajulando ali Jesus. Nossa, Jesus, tu é meu mestre. Trabalhava para Jesus, cuidando do dinheiro lá, das ofertas que Jesus ganhava, mas estava roubando, né?
A fraqueza dele é uma das fraquezas que ele tinha, né? Dinheiro. E por 30 moedas de prata o cara traiu Jesus. Falou, olha, agora que mate ele pra lá, não tô nem aí. Né? Depois bateu ali uma culpa, um remorso muito grande, mas arrependimento não bateu. Já preguei isso aqui, né? Que existe uma diferença muito grande de arrependimento para culpa e remorso. A culpa não te muda, o remorso também não faz nada, sabe? Sentir isso até te faz mal, infelizmente. Mas o arrependimento pode até vir com um sentimento de culpa, pode até vir com um sentimento de remorso, de choro, você chorar, mas tem mudança de vida. Tem mudança de vida, porque a pessoa ela se arrepende e quem se arrepende não comete mais. Porque quem sente culpa, muitas das vezes sente culpa ali na hora, um remorsinho ali na hora, depois comete tudo de novo, faz tudo de novo. Agora quem se arrepende não, vai sentir tudo que tiver de ruim, vai chorar, vai espernear, vai gritar, vai sentir tudo que não presta ali, né, naquele momento ali de ver o que fez, o que não presta, o que era errado, mas vai mudar de vida, não vai cometer as coisas mais. Então, arrependimento é muito diferente de culpa e de remorso. Culpa, remorso pode até te matar, sabia? Mas não vai te ajudar em nada. Continuando, lê a palavra. Enquanto comia, né? Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Todos bebeu, né? Do cálice ali, que o significado é o vinho de uva, né, gente? Hoje é o suco de uva, porque vinho de uva hoje em dia tem muito álcool, né? Algumas igrejas ainda faz isso, porque compra lá o suco concentrado, né? Um teor a mais, assim. Mas hoje em dia tá muito difícil aí comprar vinho que não vai te tirar, te contaminar, né? Hoje as coisas são muito contaminadas. Isso não é só bebida, até que comer, né? Hoje você vai ver um monte de coisa industrializada ali que te faz mal. Isso é outro assunto também, né, gente? E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue. Aí depois que Jesus ora, depois que Jesus abençoa, aí já não é mais suco de uva, já não é mais vinho de uva, né, gente? Feito da uva. Se torna o sangue de Jesus. Nós cremos nisso, porque Jesus fez isso, né? Aí, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Aqui tem algo importantíssimo que não podemos passar desapercebido. Eu vou ler de novo. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, né? Que é derramado por muitos, não é todos, por muitos, para a remissão dos pecados. Aqui você também vê que Jesus não passou a mão na cabeça de Judas, que é no outro versículo, né? Continuando, e falou com ele, você disse, acabou de falar, envergonhou ele, né? Chamou a atenção dele. Ele poderia ter pedido perdão, né, para Jesus, mas não fez isso. Isso aqui tá falando do outro versículo, né, gente? Que eu anotei muita coisa. Mas vamos voltar para esse assunto aqui. 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Aqui você vai ver algo que não é por todos, é por muitos. Então você vai ver que não é todos que vão crer no sangue, né, de Jesus. Vai ser muitos, mas não vai ser todos. Mas vai ser muitos que vão crer que Jesus morreu e derramou seu sangue naquela cruz para salvar e perdoar nós os pecados. Tanto que a Bíblia aqui fala, né? Mateus capítulo 26, versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou o sangue da Nova Aliança, né? Que é derramado por
muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Até aqui. Ele está falando sobre esta parte, né? Que ele próprio partiu o pão e ele próprio, né, ali colocou o vinho, né, que é o suco de uva da vide. A vide significa oliveira, né, da uva. Então, gente, vocês vão ver claramente da videira, né, gente? Vide é videira, meu Deus, me ajuda. É muita coisa. Então, vocês vão ver, gente, claramente que Jesus só vai fazer isso aqui de novo, né? Com o que fez aqui, partiu o pão, dando graças, o partiu, né? Dando ali o suco de uva, que significa ali o vinho, né? Da uva, deu para os discípulos beber. Só vai fazer isso naquele grande dia. Qual dia? O dia que nós for morar com ele. Aí ele vai reunir todo mundo, né? E vai de novo partir o pão, dar graças, abençoar, e a gente também vai beber o suco de uva, né, que é o vinho lá da uva. Tá bom, gente? Vai acontecer isso de novo, para a glória de Deus. Quem crê, quem tem fé e quem sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que o sangue dele tem poder de remir os seus pecados, perdoar os seus pecados, te purificar de todo o pecado, né? Precisa de fé para isso, né? E a própria palavra diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê que vai acontecer. E também fala, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para mim e para você agradar o coração de Deus, precisa de fé. Precisa de fé. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar lá, viu? No privado. Não quero que ninguém fique mandando lá. Oi, me dá uma chance. Oi, não sei. Pelo amor de Jesus Cristo, eu detesto isso, não gosto disso. Acho isso horrível. Ninguém chega em ninguém assim. Ninguém chega em mulher desse jeito, não, gente. Pelo amor de Cristo, Jesus. Você nunca viu a pessoa, você nunca conheceu, você nunca bateu um papo. Mas você vai chegar, ô fulano, me dá uma chance. Ô fulano, quer namorar comigo? Não, gente. Tem que chegar falando, oi, tudo bem? Paz do Senhor, como você vai? Tá? E eu também não sou muito de bater papo com as pessoas aqui na internet, não. Porque eu não quero misturar nada. Ah, Ana, mas tem casais que se conheceram através das redes sociais. Aí é de cada um. Aí é de cada um, né? Deus sabe todas as coisas, é de cada um. Mas eu não quero saber disso. Tá bom, gente? Tô aqui nessas redes sociais pra pregar a palavra de Deus. Tô aqui pra te ensinar o que eu sei. Também tem coisa que eu não sei. Não vou te passar o que eu não sei também, né? Aí eu vou te orientar pra outras pessoas que entendem mais do que eu. Mas eu tô aqui pra fazer a obra de Deus e não pra ficar de papo furado, de conversa viada com homens. Já viu isso? Eu fico lá de papo furado com homem? Misericórdia. Tá repreendido em nome de Jesus. Gente, vamos orar em nome de Jesus. Tá bom? Desde já eu quero agradecer a todos, né? Que estão aí, que tá aí comigo até agora. Muito obrigada, de verdade mesmo. Mas saiba, viu, de uma coisa. Jesus não te fez para poder viver uma vida longe dele. Ele te criou, ele te formou para você morar com ele, para você viver com ele aqui na terra, obedecer a palavra dele. E foi para isso que você foi feito. Tá bom? Eu sei que muita gente escolhe outros caminhos, né? Ah, eu vou fazer o que eu quero. Ah, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Tudo bem, você tem seu livre-arbítrio. Mas cuidado, que toda escolha tem consequência. E muitas das vezes grave, né? Tem gente que morre aí por causa das suas vontades. Às vezes o pai e a mãe falam, ô filha, não mexe com esse relacionamento não. Cuidado, aí não escuta. Vai lá, paga o preço, casa. Às vezes vai morar junto, morre e não sabe por causa de quê.
Muitas das vezes porque não deu ouvidos o que o pai e a mãe falou. Então toma muito cuidado, ouve o seu pai, ouve a sua mãe. Tô falando de você ouvir o seu pai e sua mãe que não entende nada, que não sabe de nada da vida, não. Tô falando daqueles que têm entendimento, que quer o melhor para você, que te dá um conselho ali, que você fica incomodado, incomodada, mas você sabe que lá no fundo ele tá certo, ela tá certa. Tô falando desses pais, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar, gente, para nós finalizar essa live? Tô vendo aí muita gente, né? 44 pessoas. Muita pessoa hoje, né? Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão. Deus, a tua palavra foi pregada. Eu te peço em nome de Jesus que o Espírito Santo possa continuar falando com teu povo, que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ai de mim, Deus, se não for o Espírito Santo para falar, para incomodar, para despertar, não seria nada. Mas graça te dou pelo despertamento por meio do Espírito Santo, que o Senhor mesmo deu, que é o nosso Consolador, aquele que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. E desde já eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito aqui. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Se tiver qualquer pedido de oração aí, eu estarei orando, viu? No meu dia a dia, no meu cotidiano. Oro por vocês. Peço a vocês também, ore por mim, tá bom? Mas é isso. Espero que você tenha entendido a palavra. Espero que você compreendeu a palavra. Não sei se você ficou aqui 5 minutos, 10 minutos, até agora na live. Mas qualquer dúvida do tema, Mateus, capítulo 26, do versículo 14 em diante, falando da traição, né, que Judas cometeu contra Jesus. Se for desse tema, eu falarei contigo em nome de Jesus. Tchau para vocês, fiquem com Deus e até uma próxima live em nome de Jesus. Tchau, até depois, se Deus nos permitir e nos conceder essa graça.